volte a enxergar com os olhos da fé. No livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43, diz: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa passagem é maravilhosa e nos traz diversos ensinamentos. Este homem, o cego Bartimeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E a Bíblia nos ensina muitas lições que devemos levar para a nossa vida. O cego de Jericó vai nos ensinar primeiramente que a multidão que ali estava enxergava apenas com seus olhos físicos. Eles podiam ver fisicamente, mas na verdade eram cegos espiritualmente. Já este homem era cego fisicamente, mas ele enxergava mais do que toda a multidão, pois ele enxergava com os olhos espirituais, ou seja, ele enxergava com a fé. O cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, e a sociedade talvez olhava para ele e dizia: Esse aí é apenas mais um. Esse aí é mais um desvalido. Esse aí não pode oferecer nenhum benefício. Vamos analisar por partes dessa mensagem, cuidadosamente, pois tenho certeza que esta mensagem falará profundamente com você neste dia. No verso 35 diz: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Estava um cego à beira do caminho. Quantos de nós, tendo um grande caminho a percorrer, estamos ali, na beira, sentados e totalmente cegos? Cegos de espírito. Nossa visão carnal para o mundo pode dominar a nossa vida. Enxergamos apenas o que queremos enxergar, e a verdade que está de frente de nós não a vemos, porque estamos totalmente voltados para os prazeres que o mundo oferece. Achamos que o que estamos vivendo é bom, prazeroso, e com isso desfrutamos de uma falsa felicidade. Estamos cegos e não enxergamos o que Deus quer nos mostrar. Muitos dizem: Vou curtir a vida, curtir muito, e depois, quando eu for chamado, volto para Jesus. Esse tipo de postura é uma grande enganação, pois o chamado é agora, e a curtição deste mundo nos traz uma falsa e passageira alegria. A pior cegueira que um ser humano pode enfrentar é quando ele passa a olhar para si mesmo, ficando cego para todo o restante. Quando ele foca apenas em seus próprios problemas, em sua própria vida, esquecendo-se do que existe ao redor, esquecendo-se do próximo e principalmente esquecendo-se de Deus. Quando acontece isso, tornamo-nos pessoas egocêntricas, achando que o mundo gira ao nosso redor, e a autopiedade tomará conta de nossa vida. Há muito tempo fala-se da volta de Jesus. Temos que nos policiar com relação a isso, pois não sabemos nem o dia, nem a hora. Já ouvi de algumas pessoas que, quando estiverem na velhice, se voltarão para a fé.
Isso soa absurdo, pois parece que a vida com Jesus é monótona. Mal sabem essas pessoas do quão é maravilhoso viver ao lado do Senhor, desfrutando de uma alegria que vai muito além do entendimento humano. Outro ponto importante: pessoas que falam isso se esquecem que Deus sonda nossos corações e intenções, e isso que pensam é pura hipocrisia. Devemos ouvir o chamado imediatamente, sair da beira e entrar no caminho. E qual é o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Aliás, ele não é somente o caminho, ele é a verdade e a vida. No versículo 36 diz: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Aqui está a oportunidade de receber o milagre. Era um belo dia e o cego que estava sentado mendigando ouviu algo que não era comum. Esse homem nos ensina a aproveitar o momento especial em que Deus se faz presente em nossas vidas. O cego de Jericó ouviu algo que não era normal, não era comum, e buscou saber o que estava acontecendo. No versículo 37 diz: disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Alguém naquele momento parou e começou a contar o que Jesus estava fazendo, por onde passava. Esse alguém deve ter dito: Jesus o Nazareno está passando. Ele tem feito curas, milagres, prodígios, maravilhas, ressuscitou mortos. Ele tem feito o impossível por onde passa. O cego de Jericó, sabendo quem era Jesus, por ouvir falar, coloca um desejo no seu coração: eu vou clamar ao Senhor e receber o meu milagre. Preste atenção na conjugação desse verbo. Não diz Jesus passou, Jesus passará, mas sim Jesus está passando agora. Ele está comigo agora. Ele está com você agora. Esse é o momento. Seja liberto agora. Seja curado agora. Basta que abra o coração a Ele. Jesus vai operar na sua vida hoje, neste exato minuto. Creia nisso. Nos versículos 38 e 39 diz: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este cego sabia que era a oportunidade da vida dele. Ele clamou e, mesmo sendo repreendido, continuou a clamar. Não foque para o que as pessoas vão dizer, porque na verdade quem precisa do milagre é você. Esta passagem traz ensinamentos importantes. Muitas pessoas vão interferir na sua caminhada. Muitos querem dar opinião, outros querem dar conselhos errados, outros querem te tirar do caminho e alguns querem que você permaneça na beira dele. Não importa o que aconteça, continue clamando, continue orando, não deixe a sua fé desfalecer. Persevere. Essa é a palavra, perseverança. Quando escolhemos caminhar com Jesus, muitas coisas ao nosso redor tentarão impedir a nossa aproximação dele e do nosso milagre. Da mesma forma que aquela multidão tentou impedir o cego, nossas circunstâncias, nosso passado, nossos murmúrios, aquilo que vemos, que ouvimos, amigos entre aspas, a dúvida, a falta de fé, entre outros, nos fazem desistir no primeiro grito. Nos versículos 40 a 42 diz: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a tua fé o curou. Quando perseveramos em nossos clamores e orações, Jesus para, se volta para nós e pergunta: o que você quer que eu faça?
Jesus sabia qual a necessidade daquele homem, porém ele deseja que saia de nossos lábios o desejo do nosso coração. Outra situação muito importante: quando pedir para Jesus alguma coisa para a sua vida, peça somente isso, a visão espiritual. Porque quando temos isso, não precisamos de absolutamente mais nada. Seguiremos de acordo com a visão de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo e trilhando pelos planos que Deus tem para nós. Essa passagem nos traz um grande aprendizado. Quando Jesus restaurar a sua visão, verá o mundo de uma forma diferente. Você enxergará a luz que mostrará o caminho perfeito. Mesmo seguindo pelo caminho com Jesus, por vezes, muitos se tornam cegos novamente. A cegueira espiritual sempre estará à espreita. Se descuidarmos por vezes com tantos afazeres e voltados para nós mesmos, poderemos sofrer da cegueira mais uma vez. Quando estamos cegos, tropeçamos sem ver, caímos porque não reparamos os obstáculos e outras vezes não conseguimos levantar. Quando estamos cegos, não conseguimos perceber onde estamos. Jesus hoje quer abrir os seus olhos e te dar a graça de enxergar a vida segundo a sua palavra, segundo os seus desígnios, segundo o seu plano para você. Uma visão de fé, de amor, de esperança, de caridade, de um verdadeiro Filho de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, me coloco na sua santa presença neste momento. Oro para todos os meus irmãos e irmãs que ouvem essa mensagem. Pai, são muitos que estão cegos espiritualmente, muitos que não conseguem enxergar a luz que vem do seu trono de glória, não conseguem ver a sua face. Peço, Senhor, neste momento, que restaure suas visões. Clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Abra nossos olhos e nos dê a graça de enxergar a vida segundo a Sua palavra, segundo os Seus desígnios, segundo o Seu plano para cada um de nós. Nos dê uma visão de fé, de amor, de esperança, de caridade. Nos restaure a visão, Pai, para que enxerguemos como verdadeiros filhos Teus. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro de Números, capítulo 13, versículos 25 a 28 e 30 a 33 diz: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com ele tinham subido e disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quando os 12 espias voltaram da expedição de reconhecimento na terra prometida, somente Josué e Calebe deram um relatório favorável. Os outros 10
produzir um relatório ruim ou negativo. Não foram todos para o mesmo lugar e não experimentaram as mesmas coisas. Então, por que essa divergência em seus relatórios? Dos 12 espias, apenas 2 tiveram fé, pois independentemente dos obstáculos, dos inimigos e dos gigantes, tinham uma promessa de Deus. Você sabia que 5 pessoas podem ser confrontadas com a mesma tribulação? 4 podem ser totalmente derrotadas simplesmente por causa da sua atitude e uma sair vitoriosa pela mesma razão? Por que a diferença? Porque uma escolhe engrandecer o bom, enquanto as outras escolhem engrandecer o ruim. Lembre-se, assim como na história dos gigantes de Canaã, tudo o que é engrandecido se torna ainda maior aos olhos daquele que está engrandecendo. Seja o que for que estejamos falando, isso é o que vai se realizar, seja negativo ou positivo. Ore comigo assim: Senhor, aprendi no dia de hoje que precisamos ver o lado positivo das coisas, por mais negativas que possam parecer. Não quero me tornar uma pessoa negativa e que vive reclamando e vendo o lado ruim das coisas. Na sua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significa tanto boas quanto as ruins. Mesmo não vendo possibilidades que certas situações da minha vida poderão cooperar para o meu bem, olho com os olhos da fé que isso contribuirá para o meu bem, desenvolvendo um olhar positivo para tudo isso. Agradeço, meu Pai, pelo que fazes e principalmente pelo que és em minha vida. Escolho ser uma pessoa que veja as coisas sempre sobre uma ótica positiva e tendo fé que o Senhor está agindo a meu favor agora, neste exato minuto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Equilíbrio, sabedoria, prudência, bom senso e bom julgamento. No livro de Provérbios 13:16 diz: Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. A pessoa insensata é aquela que é autoconfiante, que confia apenas em suas próprias forças. Muitas pessoas têm dificuldade com o equilíbrio. Por orientação de seus líderes espirituais, elas usam o poder das palavras, a língua, a confissão e proclamam as coisas que não são como se fossem e chamam coisas à existência, achando que Deus está disponível para realizar qualquer desejo, como um gênio da lâmpada. Isto é um péssimo exemplo pelo qual vemos pessoas chegarem ao extremo. Parece que a carne quer viver à beira do caminho e tem dificuldade em se manter nos limites de segurança. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ser uma pessoa sóbria é ser uma pessoa temperada, equilibrada. Os extremos são, na verdade, o playground do diabo. Se ele não pode levar um cristão a ignorar completamente uma verdade e viver decepcionado, sua próxima tática será torná-lo tão parcial e sem equilíbrio com aquela verdade que não estará numa condição melhor do que antes. Às vezes, ele estará bem pior. A sabedoria é o tema central da palavra de Deus. Na verdade, não há verdadeira vitória sem ela. Sabedoria é definida como compreensão do que é verdadeiro, certo ou duradouro, bom julgamento, senso comum. O que mais contemplamos no meio cristão são pessoas que não usam bom senso. A sabedoria, ela não é radical. Em Provérbios 1, de 1 a 4 diz:
A sabedoria é cheia de prudência, e a prudência é boa despenseira. Prudência é definida como administração cuidadosa, economia. O adjetivo prudente é definido como usar bom julgamento ou bom senso ao lidar com alguns assuntos práticos. Depois de tudo o que falamos, podemos dizer que sabedoria é uma combinação de equilíbrio, bom senso e bom julgamento. Um pregador da palavra de Deus tem a responsabilidade de se fazer entender de maneira sensata para que os cristãos de qualquer nível espiritual o compreendam. Fazer uma declaração generalizada de que você pode ter o que diz, sem qualquer explicação, é perigosa para o cristão imaturo. Na verdade, você pode ter o que diz se o que diz está alinhado com a palavra e a vontade de Deus naquele momento particular de sua vida. As pessoas carnais ouvem a mensagem com um ouvido carnal. Durante seu crescimento espiritual, elas podem ouvir a mesma mensagem de maneira completamente diferente do que ouviram da primeira vez. Isso não quer dizer que a mensagem estava errada, mas um pouco mais de esclarecimento poderia ter evitado que os bebês espirituais ficassem inseguros. A maioria dos líderes espirituais tem uma tendência própria em seus ensinamentos, o que é legítimo. Isso tem a ver com o chamado de Deus na vida deles. Alguns são chamados para exortar e manter os filhos de Deus animados, zelosos e perseverantes. Outros podem ser chamados para ensinar a fé e outros prosperidade. Há aqueles que são chamados para ensinar quase que exclusivamente finanças. Muitos têm sido chamados para ensinar e ministrar sobre a cura. Quando as pessoas são chamadas para fazer alguma coisa, estão tão cheias do que Deus colocou nelas que, se não forem cuidadosas, podem ficar tendenciosas. Podem começar a agir como se o que estão ensinando fosse a única coisa importante na Bíblia. Isso pode não ser intencional, mas é responsabilidade deles ter certeza de que estão apresentando o material de forma equilibrada, lembrando que os bebês em Cristo só conhecem o que é ministrado a eles e nada mais. O poder da confissão é poderoso. Devemos falar para as nossas montanhas e nossos problemas. Muitas, se não a maioria, das respostas aos problemas estão definitivamente bem debaixo do nosso nariz, na nossa língua. Eu creio fortemente na maturidade do cristão, na crucificação da natureza carnal, na morte do egoísmo, na necessidade da obediência e da submissão ao Espírito Santo. Nossos líderes, ao invés de ensinar algo que somente o ajude a sair do problema ou conseguir algo que você queira, devem ensiná-lo principalmente como cooperar com o Espírito Santo para ver a vontade de Deus cumprida em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, venho através desta oração lhe pedir sabedoria. Sem a sabedoria vinda de ti, tenho certeza que não haverá uma verdadeira vitória. Aliados à sabedoria virão equilíbrio, prudência, bom senso e bom julgamento. Me encha com o teu Espírito, para que eu caminhe através dos caminhos que o Senhor reservou para mim. Obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa de convicção para ser transformado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações.
E em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, que diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Antes de falar sobre transformação, eu gostaria que refletíssemos sobre o significado da palavra convicção. Segundo o dicionário, convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões. É um convencimento. Isso nos mostra que, se não estivermos convencidos de certas coisas na nossa vida, não veremos transformação nessas áreas e não lutaremos por elas. Alguns exemplos. Você já está convencido que sexo antes do casamento é pecado? Se não, você não lutará para evitá-lo. Você já chegou à conclusão de que envolver com um descrente é um jugo desigual? Se não, você poderá correr este risco. E em relação ao dinheiro, você já chegou à conclusão que dizimar e ofertar na obra de Deus é necessário? Se não, você será sempre mesquinho. Apenas citei alguns exemplos, mas sei que, se não tivermos certeza daquilo que acreditamos, não veremos transformação. Nós lemos também no dicionário que a convicção está baseada em fatos ou razões. Por isso precisamos buscar na palavra de Deus, em oração e no dia a dia, fatos em que podemos nos apoiar. Por exemplo, em relação ao sexo antes do casamento, precisamos buscar passagens bíblicas que mostram que o sexo foi criado por Deus para ser usufruído dentro do casamento. Em relação ao jugo desigual com incrédulos, podemos ver exemplos de pessoas que se relacionaram e tiveram conflitos. E sobre a generosidade com o reino de Deus, podemos ver exemplos tanto na Bíblia como na vida de pessoas que foram fiéis nos dízimos e ofertas e nunca lhes faltou nada. Pelo contrário, colheram muitos frutos. Porém, às vezes, a convicção só vem em nosso coração quando passamos por sofrimentos, decepções e lutas. Então dizemos: eu não quero viver do meu jeito mais. Quero viver segundo o que Deus diz que é certo. Não quero ser como as outras pessoas. Quero ser um cristão genuíno. A Bíblia conta a história de Elias, que era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, segundo Tiago 5,17, mas que viu transformações em sua vida e na sua geração. Tudo porque ele tinha forte convicção em seu coração. Em 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33 diz: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Aí vem, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Perceba que, naquela época, a situação de Israel era terrível.
O rei Acabe havia abandonado a Deus e se levantado contra ele. Se tornou idólatra e levou toda a nação para o mesmo caminho. Casou-se com uma mulher que até hoje é símbolo da maldade, Jezabel, e seu reinado se tornou tão opressor que até mesmo os fiéis a Deus se esconderam com medo nas cavernas. E somente Elias resistiu e ficou firme na sua fé, correndo o risco de vida. Mas no fim, veremos que houve uma grande transformação. Os profetas de Baal foram derrotados. O rei Acabe perdeu a sua honra. Jezabel foi devorada por cães e todos se voltaram para Deus. Diante disso, precisamos questionar: o que fez Elias ficar firme? De onde veio tamanha ousadia, a ponto de ele enfrentar o rei com uma mensagem tão dura? Na verdade, Elias tinha convicções que lhe deram ousadia e teve como resultado transformações. Vejamos. Primeiro, Elias tinha certeza da realidade de Deus. Em 1 Reis 17:1, na parte A, diz: juro pelo nome do Senhor. Elias tinha consciência do poder de Deus. Ele sabia que o Senhor vive eternamente. O rei Acabe pensou que tinha acabado com o culto a Jeová, mas ele não sabia que um homem ainda tinha convicção. E para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um homem temente a Deus é o bastante. Jó também tinha essa mesma convicção quando ele disse em Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Paulo também era um homem convicto. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz: não me envergonho de sofrer, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A segunda característica da convicção de Elias: Elias tinha certeza que representava a Deus. No versículo 1, na parte B, diz: o Deus de Israel a quem sirvo. Sabe quem Deus escolheu para reagir às crises? Você. Deus usa pessoas comuns, muitas vezes sem condições, aparentemente, ou desprezadas pela sociedade. 2 Coríntios 5:20. A terceira característica de Elias: Elias tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. No versículo 1, na parte C, diz: que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Como ele sabia que sua profecia iria se cumprir? Qual era a base do seu ministério de profeta? A própria palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, versículos 16 e 17 diz: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adotar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Devemos entender que espiritualidade e conhecimento da Bíblia andam juntos. Certa vez o grande pregador disse: eu não vi um cristão útil nas mãos de Deus que não seja um estudante da Bíblia. E você? Deseja ser usado como profeta Elias? Basta ter convicções baseadas na palavra de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, desejamos ter a mesma convicção de Elias. Nos comprometemos a ler, meditar e estudar a sua palavra, para criarmos as convicções de suas promessas. Sabemos que não conseguiremos êxito sem a ação do seu Santo Espírito. Derrame sobre nós o Espírito da verdade, para que tenhamos as convicções que precisamos para posteriormente sermos transformados à luz da sua palavra.
Ajude-nos, Pai, para que busquemos conhecimento da Sua palavra, alcançando convicção e transformação através das Escrituras. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua família e seus amigos não vão te compreender. No livro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. É confortante saber que Jesus também passou por incompreensões por parte de sua família. Era difícil para os parentes do Senhor vê-lo se consumir a ponto de não ter tempo nem para comer. Então eles resolveram entrar em cena para cuidar de Jesus e fizeram isso de maneira bem atrapalhada. Marcos não nos conta como terminou este episódio, o que não é importante, pois sabemos que Jesus, cheio de sabedoria, deve ter aproveitado até esse incidente para ensinar uma nova lição. Importa-nos perceber que essas pequenas contrariedades também fizeram parte da vida diária de Jesus e sempre foram vivenciadas de forma positiva. Você também deve viver momentos assim, não é? Conflitos de ideias, interferências bem intencionadas, mas estabanadas, momentos de vida diferentes para pessoas que estão tão próximas umas das outras, entre outras situações. Busque viver tudo isso de modo sereno, sem prolongar os problemas além do que é necessário para que as coisas voltem ao normal. Tire boas lições das pequenas contrariedades da vida diária. No livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nos recorda as palavras de Jesus em sua cidade natal, Nazaré da Galileia. Ele disse: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Jesus experimentou uma das maiores dores que podemos sentir, a incompreensão por parte dos parentes e dos amigos mais chegados. O Senhor foi rejeitado justamente por aqueles de quem talvez esperasse maior apoio, os que o conheciam desde a infância e que conviviam com ele há muito tempo. Jesus conhece a dor dos que são ignorados dentro da sua própria casa e daqueles que são perseguidos pelos familiares por causa do seu nome. Se você tem vivido situações assim, una seu sofrimento ao coração de Jesus e ore, perdoando. Não permita que as trevas apaguem a luz de Deus que você deseja fazer resplandecer em seu lar. O mesmo trecho do Evangelho de Marcos termina dizendo que ali Jesus não pôde fazer milagre algum e admirou-se com a falta de fé deles. Quando falamos de milagres, falamos de algo que também depende de nós, de nossa fé. Impedir que a fé haja, não liberá-la em oração, é impedir que milagres aconteçam. Você já usou sua fé hoje? Já liberou esse poder através da oração? Quem sabe não é isso que está faltando para que o seu dia se transforme numa bênção. Ore comigo assim. Pai amado, agradeço por todas as pessoas que convivo, por mais que por vezes não haja compreensão por parte deles devido à minha fé, eles são um presente de Deus para mim. Me ensine a amar cada um deles do jeito que são. Peço perdão se tenho reclamado do convívio com eles, se não tenho percebido suas qualidades e as bênçãos que o Senhor me oferece por meio deles. Peço perdão pelas vezes que falei para eles palavras duras e não palavras de incentivo e carinho. Ajuda-me, Pai, a viver as pequenas contrariedades do dia a dia sem perder a paz.
Ensina-me muitas coisas através desses pequenos momentos de desafio. Desejo hoje ser luz para as pessoas, mesmo que não seja compreendido por elas. Dá-me o teu Espírito Santo para perdoar e interceder por aqueles que colocaste em minha vida. Ajuda-me, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.